Notícias no Girassol Jornal, boa noite, bem-vindos. Província da Huila, olhos sobre as obras que vão dar ao município dos Gambos o primeiro hospital municipal, projetado para uma capacidade de mais de 100 camas. Serviços sociais em Luanda, voz da população sobre os passos dados no que diz respeito à melhoria do saneamento básico, as zonas onde a situação continua crítica. Economia nacional, dados positivos do desempenho do Produto Interno Bruto. Crescimento no segundo trimestre de 2024 atingiu os 4,1%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. Outros destaques passam ainda pelo Conselho de Ministros. Estratégia Nacional de Contratação Pública foi hoje aprovada em reunião orientada pelo Presidente da República. Petróleo e Gás terminou a 5ª Conferência Internacional, que decorreu com foco no desafio do aumento da produção. Vilas e cidades, com o retrato da comuna de Kisama, o dia-a-dia da pequena aldeia e a expectativa de quem contribui para o crescimento da zona. Desporto e atualidade internacional também em destaque. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. O cardeal Dom Alexandre do Nascimento foi hoje homenageado no complexo hospitalar que ganhou o seu nome. Profissionais de saúde e outras individualidades voltaram a sublinhar, no momento prestigiado pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, a grandeza da obra do cardeal, que partiu para outra dimensão aos 99 anos. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos. Bamba, como era tratado em família, no seu quase meio século de sacerdócio, ele que foi um dos mais importantes líderes católicos do país, mostrou-se sempre preocupado com os mais vulneráveis e com o desenvolvimento integral de cada homem. Virtudes destacadas pelo padre e vice-reitor do Seminário Arquiepiscopal, Domingos Jorge, durante a missa de homenagem em sua memória. Mas porque tivemos a oportunidade de ter entre nós um homem que soube ser sal e luz para os homens do seu tempo. Um homem que ensinou-nos que a vida cristã só se compreende no âmbito da verdadeira doação. Não vos esqueçais da sua frequente preocupação, a quando das suas poucas e significativas visitas a esta unidade sanitária. Onde e como vão tratar as crianças? Qual a atenção dedicada aos mais frágeis? O momento religioso aconteceu à entrada principal do Hospital Especializado em Doenças Cardiopulmonares, do qual é patrono. Falamos do Complexo Hospitalar Dom Alexandre Cardeal do Nascimento. A solenidade do ato foi prestigiada pela Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta. A sua reconhecida capacidade de ouvir, aconselhar, estabelecer pontes, engajamento incondicional pela paz, reconciliação entre os angolanos fez dele uma referência obrigatória para todos que, de uma maneira ou de outra, trabalharam em Angola em busca da paz, desenvolvimento que hoje usufruímos. Dom Alexandre Cardeal do Nascimento era um homem simples e evidenciava a vontade de fazer muito mais por Angola e pelos angolanos. Disse bastante emocionada a sobrinha Florbela Araújo. A também provedora da Justiça referiu que a família acreditava vê-lo chegar aos 100 anos. Esteve quase. Ele nunca achou que tinha feito muito para o país, mas desde as primeiras horas em que ele decidiu ser padre e que o meu avô, que era primo dele, lhe disse, Bamba, que era o nome dele, quer dizer, desiste. E os meus tios diziam que ele ia aos bairros mais longínquos para saber quem de facto necessitava de apoio da Caritas e devia de facto completar os 100 anos. Mas muito obrigada por tantas homenagens que estão a ser feitas. Muito obrigado. Também profissionais da saúde de todo o país estiveram junto da família na missa de homenagem a Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, marcada com cânticos e louvores. E seguimos com olhos agora sobre as obras que vão dar ao município dos Gambos, na província da Huila. Um hospital municipal será o primeiro na região, projetado para uma capacidade de 100 camas, com um orçamento que ronda os 700 milhões de kwanzas.
As obras de construção do Hospital Municipal dos Gambos estão em fase de conclusão. Financiada pelo Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, orçada em mais de 700 milhões de kwanzas, a unidade sanitária tem capacidade para mais de 100 camas e, segundo o administrador Francisco Barros, será uma mais-valia para a região. Temos o hospital a ser construído na fase final, no âmbito do programa de investimentos, ou seja, no âmbito do PIM. É um hospital com mais de 100 camas, com vários serviços, construído de raiz, e pensamos que vai ser uma mais-valia para o município e não só, para outros municípios vizinhos, porque vai ser um dos maiores hospitais da parte sul da província da Huila. O primeiro Hospital Municipal dos Gambos vai contar com serviços de pediatria, maternidade, estomatologia, 4 blocos operatórios, entre outros. Teremos estomatologia, teremos pediatria, teremos maternidade, teremos outras cirurgias que não tínhamos aqui ao nível do centro, e estes serviços vão fazer com que tenhamos, de facto, menos evacuação para o hospital de referência, ou seja, o hospital central, e muitas dessas patologias poderão ser tratadas localmente. Francisco Barros disse que o novo hospital terá uma força de trabalho estimada em 412 profissionais das mais variadas áreas. No âmbito do quadro orgânico do novo hospital, nós temos cerca de 412, precisamos de 412 funcionários, entre médicos, enfermeiros, trabalhadores administrativos, terapeutas, fisioterapeutas, e pensamos que estamos a discutir com o Gabinete Provincial da Saúde para fortalecer o quadro orgânico do novo hospital. Pensamos que vamos ser bem atendidos. E ainda sobre saúde, está em destaque hoje a saúde bucal, que é uma das principais preocupações, pois ela está ligada ao bem-estar e à qualidade de vida das pessoas. Hoje é o Dia Mundial do Dentista, e as atenções em termos de reflexão estão redobradas. Sob o lema Transformando Sorrisos, Transformando Vidas, o Dia Mundial do Dentista é comemorado anualmente a 3 de outubro, destinado à valorização dos profissionais que se dedicam aos cuidados e à saúde da boca humana. Além disso, aproveita-se a oportunidade para consciencializar a sociedade sobre a importância de manter uma boa higiene bucal. Dia Mundial do Médico Dentista, nós cá em Angola devemos olhar para o médico dentista como um profissional de saúde que deve ser dada mais importância. A saúde começa pela boca. Tudo aquilo que nós comemos, tudo que colocamos no nosso organismo, vem pela boca, pelos dentes e vai para o resto do corpo. Então, se não houver dentes ou se não houver dentes saudáveis, com certeza terá reflexo na nossa saúde em geral. Para celebrar a data, várias atividades decorrem no país, como a distribuição de kits de higienização bucal. A Comissão Instaladora da Ordem dos Médicos Dentistas tem um programa, tem um calendário para o mês de outubro, que nós marcamos como nosso mês. O dia 13 é só o início, em que faremos várias atividades não só para promover a saúde oral, mas para que também fique claro que é fundamental a criação da Ordem dos Médicos Dentistas em Angola. Somos uma classe que está em crescimento, temos muitos médicos dentistas formados, quer em Angola, quer no estrangeiro, e infelizmente também temos muita gente a tentar exercer a nossa profissão de forma clandestina. Então é necessário que exista uma instituição, uma ordem, para termos regras e colocarmos a saúde oral num nível que ela merece, nível de respeito e valorização da classe. Além de prevenir e tratar problemas bucais que depois podem afetar outras partes do organismo, os dentistas garantem um sorriso limpo, claro e com dentes bem alinhados. E o Dia Mundial do Dentista traz à Rede Girassol, ao Girassol Jornal particularmente, a doutora Alice Guerreiro. É médica dentista e é também presidente da Comissão Instaladora da Ordem dos Médicos Dentistas. Não é? Exatamente. Portanto, estamos num dia dedicado ao dentista. Que reflexão é que, boa noite, doutora, podemos fazer num dia como hoje, para o caso da nossa realidade? Muito boa noite. A reflexão para o dia de hoje é que nós devemos realmente olhar para o dentista não como um médico ignorado, conforme tem sido, mas que realmente exerce a sua profissão de forma honrosa e que ele pode e deve ser realmente valorizado. Infelizmente, nós temos nos esquecido um pouco da medicina dentária
e isso faz com que muitas vezes as pessoas não procurem o dentista e só procuram realmente quando precisam, quando têm dor. Doutora Alice, hoje como é que olha para o nosso contexto? Há um interesse maior pela procura, ou seja, a procura aumentou pelo dentista, ou seja, um interesse maior da população no que diz respeito à atenção que deve ser prestada à saúde bucal como tal, ou ainda permanecem aquela realidade de ignorância, como já fez referência agora em instantes? Exatamente, mas as pessoas já começam a ter um pouco de consciência. Já há um maior interesse? Já há um maior interesse, embora menos, também não por conta das pessoas não quererem muitas vezes é por causa do acesso, por causa do custo elevado. Porque se nós tivéssemos uma prevenção precoce, ou se tivéssemos meios nos nossos centros de saúde e que pudéssemos atender a população, talvez nós pudéssemos melhorar e olhar de uma outra forma, ter uma outra visão em relação ao dentista. Comenta-se muito que uma das questões que também afugenta relativamente, se assim podemos considerar, ou reduz esta procura necessária pelos serviços de saúde bucal, especificamente, tem a ver com a qualidade até o momento prestada, não é? No caso do nosso país. Como é que caracteriza o nível de qualidade dos serviços prestados até o momento? Olha, deixe-me dizer uma coisa. A nível de médicos, dentistas, nós, felizmente, já vamos tendo bons profissionais de saúde na área. E a qualidade dos serviços A qualidade dos serviços também são aceitáveis, mas, infelizmente, em clínicas privadas. Porque nós, nos hospitais, agora acredito eu que o governo também esteja a apostar para que realmente as coisas comecem a mudar de figura, porque já começam a ter um olhar mais atento para a medicina dentária, porque até então não tinham. E isso é que é necessário fazer. Então, se nós tomarmos mais atenção e termos mais cuidado em nós apetrecharmos os hospitais, não apenas os hospitais, eu digo a partir dos centros de saúde, porque existe, e mais, por um programa de saúde pública que começa pela saúde preventiva, que começa pelo básico, que é os cuidados primários, secundários e terciários, para nós sairmos da base, que é a partir dos centros de saúde, para irmos para os cuidados terciários, que é os hospitais. Ou seja, um mercado, como refere, está a crescer. Não é? Exatamente. Isto significa que estamos a crescer também em termos de qualidade de quadros, ou seja, de número de quadros também? Sim, estamos sim, mas existe ainda uma certa debilidade, porque nós ainda não temos pós-graduações aqui. Existem ainda certas debilidades em relação a isso. Mesmo as nossas universidades não estão bem equipadas ainda para que realmente haja uma formação condigna. Umas já vão tendo avanços, porque existe um colégio de especialidade dentro da Ordem dos Médicos que nós trabalhamos e que esse colégio faz mais ou menos, tenta padronizar para que haja uma universidade para que todos façam e possam exercer o exercício da profissão igualmente. Doutora Alice, está em marcha o processo de instalação da Ordem dos Médicos Dentistas. Sobre isto, o que é que nos pode avançar? Como é que anda o processo? Olha, eu posso dizer que nós, como comissão, nós estamos a tratar do processo. O processo está numa fase terminal, está no Ministério da Justiça. Apenas nós precisamos que haja a finalização, que é a revisão do Estatuto, assim nos disseram no Ministério da Justiça, e que depois da finalização e da revisão do nosso Estatuto, que aí sim pode subir para o Conselho de Ministros e para que haja a homologação da Ordem, porque é necessário realmente que haja, porque já existe um número muito grande de dentistas e que nós precisamos de ter regulamentação dentro da Ordem, e é a Ordem que vai regulamentar os profissionais desta área.
Pode-se afirmar que dentro desse crescimento há casos de alguma arbitrariedade de exercício da profissão? Bastante. E é esta preocupação que move a instalação da ordem dos Exatamente. Nós, neste momento, nós temos recebido, às vezes, denúncias, mesmo a nível... Até pessoas que nem são dentistas, são técnicos médios que se afirmam como dentistas e que começam a exercer a profissão e, às vezes, fazendo iatrogenia, quer dizer, exercendo de forma que possam prejudicar um paciente. Então, o que é que acontece? Nós recebemos, às vezes, denúncias de pessoas que estão a fazer extrações quando não devem fazer, sem asepsia, sem os instrumentos adequados. Existem os que usam agora, que os ortodontistas que usam até fios de vassoura, que eu ainda não entendi como é que isso funciona, e que se dizem ortodontistas, estão espalhados pelo país. Então nós precisamos de estar atrás dessas pessoas para que realmente se possa acabar com isso, que estão até a enganar, fazer trabalhos e a enganar a população. Pois, doutora Alice, acredito que teremos a oportunidade de falar ainda mais sobre a ordem. O processo, como disse, está na fase final, no processo de instalação, mas gostaria, antes de terminar a conversa, que deixasse aqui conselhos preventivos, sobretudo para quem nos acompanha nessa altura, em relação à saúde bucal. O conselho que eu deixo é que as pessoas devem... Nós usamos uma máxima que é: a saúde começa pela boca. Então, nós devemos ter cuidados ao escovar, fazer a higiene oral, fazer uma escovação adequada. Sempre depois de nós nos alimentarmos, é necessário nós fazermos essa escovação, trocar as escovas de 3 em 3 meses e fazer também a consulta regular ao dentista de 6 em 6 meses, para que realmente nós possamos fazer a prevenção, para que não possa evoluir para doenças mais graves, que possam levar a cáries ou gingivites. Doutora Alice, obrigado por ter vindo. Hoje, Girassol Jornal, contamos dela numa próxima oportunidade e desejamos continuação de bom trabalho. Muito obrigada, boa noite, obrigada. Boa noite, estamos juntos. Ora bem, nós seguimos a informar os passos dados no que diz respeito à melhoria do saneamento básico em algumas zonas de Luanda são elogiados pelos munícipes. Há bairros que se mostram hoje com menos acumulados de lixo, mas há ainda assim localidades que carecem de uma intervenção urgente. 4 travessas do mercado do Roger Renda, que movimenta centenas de pessoas que procuram artigos diversos nas lojas, estão a ser intervencionadas para melhorar o saneamento básico. A obra de iniciativa privada deixa satisfeito o comerciante Eduardo Delfino, que fala em dias melhores, tendo em conta as dificuldades que enfrenta, sobretudo em época de chuva. O tempo de chuva ficava mesmo muito tão feio, ficava muito lodo, mas agora veio a reabilitar a estrada, está sendo muito tão bonito. Se para ver quando a chuva estiver a cair, já não vai haver muito lodo. Como a chuva está a haver uma preparativa que nós estamos a fazer, e bom feito para nós próprios, do comerciante, como nosso cliente. Porque aqui, quando chover, água é demais. Então, com essa água, estamos a aproveitar, como esse ano já vimos uma declaração que vai chover muito esse ano. E nós também estamos a aproveitar e para esse trabalho ser feito antes da chuva começar a cair. Moussa Dembélé diz que as obras que permitiu com que 30 pessoas conseguissem um posto de trabalho temporário enquadra-se na responsabilidade social dos cidadãos comerciantes do oeste de África que residem em Angola e está orçada em mais de 400 milhões de kwanzas. Até que no realmente chega a 30 pessoas, mas vai ser aumentado mais a partir de amanhã. Porque assim, no momento temos dificuldade do trabalho, mas ontem falou com o diretor próprio hoje e ele vai aumentar mais pessoas para ser cerca de 50 pessoas. O orçamento geral desse todo o trabalho pode bater lá para 400 milhões de tal. E o administrador adjunto para a área técnica e infraestruturas do distrito urbano do Roger Renda, Leonildo Gabriel, diz que os trabalhos deverão contribuir para o reordenamento do comércio na zona. Dentro desse programa visa-se alguns trabalhos de melhoria, benfeitoria, não só reordenar a questão do comércio, mas também com a melhoria das condições do comércio a nível do distrito, do município e da província de Luanda. E desta atividade agora sai esse pacote que é os trabalhos de recuperação e melhoria das principais ruas e travessas
que constituem os armazéns ou as lojas do Distrito Urbano do Hoje Ainda. Leonildo Gabriel destaca também as ações em curso a nível do distrito que visam dar resposta ao impacto das chuvas. Tem desenvolvido ações que visam a preparar a questão do saneamento básico a nível de todo o distrito, isso em função da época chuvosa que se avizinha. E dentro dessas ações temos feito dessoramento de sarjetas. Os principais canais de drenagem a nível do Distrito Urbano do Hoje Ainda têm sido preparados para receber toda essa demanda ligada à questão das cargas pluviométricas que possivelmente estaremos recebendo brevemente. O Kwanza recuperou de mínimos de 25 anos com a injeção de divisas do Banco Nacional de Angola, a operação que, segundo a instituição, permitiu que a moeda nacional evoluísse em 923 por dólar face aos 961 registados a 1 de outubro. O Kwanza recuperou de um mínimo histórico de 25 anos face ao dólar, depois do Banco Nacional de Angola ter retomado a venda de divisas aos bancos comerciais, disponibilizando um total de 250 milhões de dólares. Segundo um comunicado do Banco Central, os 250 milhões de dólares visam a cobertura de operações cambiais destinadas à importação de bens alimentares e medicamentos, tendo sido vendidos 71 milhões de dólares na quarta-feira, ao câmbio de 945 kwanzas por cada dólar. O montante remanescente será disponibilizado aos bancos no decurso desta semana, adianta o Banco Nacional de Angola. A notícia anunciada pela Bloomberg diz ainda que esta operação permitiu ao Kwanza recuperar para 923 por dólar face aos 961 registados a 1 de outubro, o nível mais baixo desde 1999. Também ajudou a quinta moeda com pior desempenho da África a reduzir as suas perdas para cerca de 10% face ao dólar este ano, noticia a agência especializada em informação financeira, explicando que o reforço do Kwanza pode ajudar a moderar a inflação anual, atualmente nos 30,5%. A última vez que o BNA interveio foi em agosto, com a venda de 99,1 milhões de dólares aos credores, adianta a Bloomberg, referindo que o Sudão do Sul, as Maurícias, a Nigéria, a Zâmbia e o Zimbábue também injetaram dólares nos seus mercados cambiais para sustentar as suas moedas e amortecer a inflação. O Produto Interno Bruto cresceu no segundo trimestre de 2024 em 4,1%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. O setor extrativo é o que mais contribuiu para o referido crescimento. A diferença em relação ao primeiro trimestre é de 5 pontos percentuais. Entretanto, a extração de diamantes e minerais metálicos e não metálicos, que cresceu 62,5% no segundo trimestre de 2024 em relação ao trimestre homólogo, foi a atividade económica que registrou o maior crescimento em termos homólogos, contribuindo positivamente em 1,29 pontos percentuais na variação total do PIB. A baixa de preços, bem como a situação climática favorável, elevaram a produção das empresas para fazer face aos compromissos de exploração, segundo o INE. Em contrapartida, as atividades de correios e telecomunicações, os serviços de intermediação financeira indiretamente medidos, empurraram a economia para baixo, ao registrar quedas de 2,9% e 12,7%, respectivamente. Assim, em termos acumulados, no primeiro e segundo trimestre, o PIB cresceu 4,3% em relação ao igual período do ano anterior, fundamentalmente pelas atividades de agropecuária, extração e refinaria de petróleo, eletricidade e água, comércio, transportes e armazenagem, extração de diamantes, minerais metálicos e outros serviços e também pescas. O Conselho de Ministros aprovou hoje, em reunião orientada pelo Presidente da República, o Plano Estratégico de Contratação Pública 2024-2028. O instrumento visa essencialmente impedir práticas de corrupção e promover a lisura no processo. Na reunião desta quinta-feira foram ainda aprovadas outras propostas importantes sobre a vida do país. O Plano Estratégico da Contratação Pública Angolana 2024-2028 visa travar práticas com tendências para os atos de corrupção na contratação pública. Segundo Vera Daves, Ministra das Finanças, a aplicação do documento aprovado na reunião orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, vai clarificar a relação do Estado com as empresas contratadas.
Uma delas relacionada ao quadro legal e regulatório, visando revisitar a lei dos contratos públicos e definir um conjunto de regulamentos que visam tornar mais claro e mais fácil de aplicar tudo o que está disposto na lei dos contratos públicos e também, através desses regulamentos, permitir que o relacionamento das empresas com o Estado seja o mais claro, o mais transparente possível. Vera Daves explica que, através do plano estratégico, o Executivo decidiu avançar com a criação de centrais de compras agrupadas, elemento que vai acarretar menos custos para o Estado. A aprovação do documento vai ainda facilitar a expansão do sistema da contratação eletrónica. Entendemos que há aquisições que são feitas de forma isolada por departamentos ministeriais e órgãos da administração local do Estado, que se fossem feitas de forma agrupada, poderíamos ter poupanças consideráveis, e então também queremos estudar a viabilidade de, para algumas naturezas de despesa, realizar essas compras agrupadas no quadro da administração central e local do Estado. A expansão do sistema eletrónico de contratação, que diminui tempos do ritual de contratação, mas ao mesmo tempo defende a transparência e a isenção do processo. Nas declarações aos jornalistas, a ministra Vera Daves sinalizou que a criação do novo plano vai potencializar o conteúdo local às micro, pequenas e médias empresas, que constam também dos objetivos do Plano Estratégico da Contratação Pública. Para dinamizar o conteúdo local, para apoiar as micro, pequenas e médias empresas e para também definir critérios de discriminação positiva para empresas em que a criação de empregos, a inclusão social, a incorporação de quadros na sua força de trabalho com determinadas características que exijam atenção especial e que visem mitigar fragilidades sociais, seja um fator que o Estado pondere quando for a altura de selecionar a empresa que vai contratar para fornecer determinado bem, determinado serviço. De referir que no ano passado, 1/3 dos procedimentos de contratação pública em Angola foram feitos através de contratação simplificada ou ajuste direto, que absorveram 84% do valor contratualizado, segundo o relatório anual de contratação pública divulgado em junho deste ano. A 9ª sessão da reunião do Conselho de Ministros, que decorreu sob orientação do titular do Poder Executivo, João Lourenço, apreciou igualmente o relatório e balanço de execução do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027, referente ao primeiro semestre de 2024, o projeto de decreto presidencial que cria o Observatório de Gênero de Angola, a proposta de lei orgânica do Estatuto do Provedor de Justiça e ainda vários documentos sobre a política externa de Angola. O presidente João Lourenço foi hoje informado sobre o projeto de implementação do Parque de Investimento Dubai Angola, que está em construção na Barra do Dande, e foi durante uma audiência que o chefe de Estado concedeu ao CEO da Dubai Investment. Trata-se de um projeto que conta com um investimento inicial de $1.000 milhões e está a ser edificado na Barra do Dande, província do Bengo. O modelo de negócio do futuro Parque de Investimento Dubai Angola é uma réplica do que foi aplicado nos Emirados Árabes Unidos e que estimulou o crescimento exponencial daquele Estado. De acordo com o vice-presidente da Dubai Investment, Khalid Kalban, a intenção é contribuir para o desenvolvimento de Angola. Dubai Investment Park em Angola. Estamos a desenvolver aquilo que se chama Dubai Investment Park, ou Parque de Investimento Dubai em Angola, e cujas obras estão a caminhar muito bem. Também informamos o Sr. Presidente sobre os detalhes deste projeto e o Sr. Presidente desejou-nos bons êxitos neste negócio. Aproveitamos também a ocasião de ouvir da parte de Sua Excelência o Presidente alguns projetos importantes que nos foram presentes e nós ficamos de analisá-los, e colocou-nos em contacto com alguns ministros para que possamos dar avante esses processos todos. E se olharmos para aquilo que foi a nossa realidade de criação no Dubai, que levou-nos por aí 15 anos, nós começamos com um investimento de $1.000 milhões e hoje, digamos, temos
um investimento total que ronda a cerca de 30 mil milhões de dólares. Acreditamos que para a Barra do Dante, sendo um projeto pequeno, também podíamos começar com investimento de 1.000 milhões de dólares. In the coming 5 years, we should generate investment of not less than $1 billion. Na audiência que lhe foi concedida pelo Presidente da República, João Lourenço, o CEO da Dubai Investment reiterou a vontade de o seu grupo reforçar a cooperação com o governo angolano. Khalid Kalban explica que o Parque de Investimentos da Barra do Dande vai contar com vários serviços, além de espaços habitacionais e centros de negócios. The park will be soon promoted, Haverá, portanto, porções de terra dedicadas para manufatura, logística, área residencial, área de hotelaria, campos de golfe. Isto é na primeira fase. Acreditamos que este projeto será um projeto bem sucedido, porque será, digamos, uma emulação daquilo que nós já fazemos no Dubai. E tudo quanto nós fazemos no Dubai é que vamos também fazer aqui. E ali, tanto este parque estará disponível para investidores, de tal forma que isso ajudará a trazer a Angola investimento privado e ajudará não apenas o desenvolvimento do povo angolano, na criação de emprego e criação de mais negócios. As many projects as possible. Com uma área de 2.000 hectares, o Parque de Investimentos Dubai Angola pretende ser uma porta de entrada para as indústrias, comércio, habitação e turismo, contribuindo significativamente para os objetivos de desenvolvimento econômico de Angola. Terminou a 5ª Conferência Internacional sobre Petróleo e Gás, que decorreu aqui em Luanda com foco no desafio do aumento da produção. Neste último dia foi dedicada especial atenção a questões que visam garantir um ambiente favorável de negócios e a aplicação da lei do conteúdo local. O segundo e último dia da 5ª edição da Conferência Angola Oil and Gas focou na atração de investimentos para o setor petrolífero. O secretário de Estado para o Petróleo e Gás destacou que o governo angolano criou condições favoráveis para que empresas e instituições possam investir no setor sem restrições. As transformações que nós fomos fazendo no nosso setor nos últimos anos, as leis que fomos aprovando, os regimes fiscais que fomos adotando, criaram as condições de mercado para a atração de investimento. E o objetivo de termos esse painel foi de criar uma plataforma onde os bancos, empresas e representantes do regulador, neste caso tivemos um representante da Agência Nacional de Petróleo e Gás a participar, foi para que estas pessoas, num mesmo local, pudessem discutir as oportunidades que Angola apresenta. E aí cabe às empresas e os bancos encontrarem na realidade um ponto comum para que possam financiar e executar esses projetos. A implementação da lei do conteúdo local é uma prioridade do governo, que acredita que a indústria petrolífera angolana já está madura e favorece a inserção de empresas com mais quadros nacionais. Mas essa inserção tem que ser feita com qualidade, tem que ser feita com conhecimento e tem que ser feita também com a capacidade financeira necessária. O conteúdo local é para ser implementado e entre os órgãos governamentais e as empresas vamos ter que encontrar soluções. Hoje a participação das empresas angolanas é de apenas 2% e nós precisamos de reverter este quadro urgentemente para que possamos atingir 20%. A CEI, a Associação, lançou ontem uma campanha Action for 20%, ação para 20%, que visa mesmo reverter este quadro até 2027. A Sonangol expressou confiança em manter a produção nacional de petróleo em 1 milhão de barris por dia, com uma garantia individual diária de 200 mil barris. Nós, como empresa nacional, temos uma média de 200 mil barris de óleo por dia dentro da produção nacional e pensamos que são os níveis que nós vamos procurar manter nos próximos anos. Projetos estão vários em linha. Temos os 2 grandes projetos em que nós somos parceiros, a Gogo e o outro ligado ao Bloco 20 Caminho. Temos os nossos outros projetos a nível da nossa atividade que estão a manter os nossos níveis de produção e desta forma eu creio que o número de projetos, a atividade de exploração e produção, os desenvolvimentos em curso
vão permitir que não só produzamos, mas que possamos também substituir as reservas que vão sendo produzidas. Segundo a organização do evento, a conferência superou as expectativas, reunindo 68 empresas e investidores de 42 países. Superou as expectativas. Este ano tivemos grande parte da população internacional a vir. A condição que a gente apresentou aqui tem sido muito agraciada. Já temos a 6ª conferência confirmada para o ano que vem. Todos os participantes querem vir maiores, mais delegados, mais pessoas em interesse. Então eu acho que Angola conseguiu o seu grande objetivo, que é primeiro marcar um pé forte na África como um grande produtor e mais do que isso, agora está-se a tornar um grande forte disseminador do conhecimento do petróleo. Com o objetivo de impulsionar a exploração de petróleo e gás em Angola e sua posição no mercado mundial, a conferência teve como lema conduzindo a exploração e o desenvolvimento para o aumento da produção petrolífera nacional. Kisama, vilas e cidades. Retrato em destaque. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Em mais à frente, não perca. Aqui em Luanda, a nossa equipa passou hoje por alguns bairros onde algumas famílias viram reduzida a dificuldade de matricular os filhos para o ensino devido à falta de escolas. Zonas que até bem pouco tempo não contavam com este equipamento social, onde crianças já podem estudar e em condições ótimas. Para o ano letivo 2024-2025, vários bairros a nível da capital beneficiaram de novas escolas construídas de raiz, como é o caso do Instituto Técnico de Telecomunicações e Tecnologia de Informação de Cacoaco, a Escola Primária 1221 na Boa Vista, a Escola 4077 Coronel Jacinto Chipa no Maiê em Cacoaco. Alunos sentem-se satisfeitos uma vez que as mesmas minimizaram a carência de escolas na região. A satisfação é grande porque ninguém contava estar aqui, até que a escola é nova, e está sendo um privilégio para todos nós porque somos os primeiros na escola. Então está sendo muito bom. Estou a agradecer a Deus por esse privilégio, porque não é fácil, né? Muitos queriam estar nesse local, não conseguiram. Nós estamos aqui porque merecemos, estamos aqui por mérito. É só agradecer a Deus e o nosso presidente, né, por nos fornecer este instituto que vai servir de grande aprendizado para todos nós. Né? Os diretores das escolas dizem que, embora sejam escolas com número de salas reduzidas, já minimiza a carência na zona. O Estado de parabéns Cacoaco, o Estado de parabéns Belo Monte, o Estado fez-lo da sua maneira, não é? E aos poucos nós estamos vindo a dar respostas naquilo que são então os munícipes em particular os habitantes desta específica zona, por ser um dos primeiros institutos técnicos públicos nestas zonas. Os esforços efetuados é de louvar, mas que há toda uma necessidade de ampliarmos, de haver mais instituições nisso. Prova disso foi a procura das inscrições. Nós atingimos o pico. Comparativamente aos outros institutos, a procura foi sem igual. Então, dá-nos ali os indicadores de que há necessidade de haver algum investimento dos esforços que o governo já tem vindo a efetuar, da extensão naquilo que é o fórum profissional. A escola ela deve albergar 1.520 alunos nos 3 turnos. A essa altura, estamos com 520. Estamos a crer que até o ano letivo 25-26 ela vai albergar os 1.520 na totalidade, que vai desafogar de certa medida aqui a comunidade, embora queremos aqui reiterar que não vai
da resposta cabal. No momento, o município de Cacoaco conta com cerca de 99 escolas públicas, o que corresponde a 1.080 salas de aula em funcionamento, o que não é suficiente para a satisfação da demanda populacional, segundo o diretor municipal da Educação de Cacoaco. Para este ano letivo, nós arrancamos com mais 3 escolas novas, que é a escola 4.050, a escola primária 4.052, que é aqui no bairro de Fangondo, o Instituto de Telecomunicações número 4.002 e o complexo escolar número 4.077, Coronel Jacinto Chipa, no bairro Maiê. O diretor reitera ainda que várias escolas na região têm acesso à alimentação escolar. O município de Cacoaco serve alimentação escolar, que é diferente da merenda escolar. A nossa alimentação escolar é uma refeição quente, com todos os elementos nutritivos. E a população da comuna de Luali, em Cabinda, ganhou um sistema de abastecimento que vai permitir o acesso à água própria para o consumo. A infraestrutura inaugurada pela governadora da província tem, segundo as autoridades, capacidade para beneficiar mais de 1.500 habitantes. Algumas populações que habitam na comuna de Luali deixam de percorrer longas distâncias em busca de água para o consumo. Mais de 1.500 habitantes começaram a consumir água potável com a entrada em funcionamento do sistema de abastecimento gravítico. O projeto foi construído no âmbito do programa PIM. Os beneficiários mostram-se felizes e esperam pelo surgimento de outros projetos que possam melhorar a vida dos habitantes. O sentimento nessa altura, estamos muito felizes, porque já há muito tempo pedir ao governo para nos fazer, pelo menos como ele faz também outro sítio, e agora o problema de água está concluído. E temos aqui, posso dizer, primeiro, que temos aqui um posto de saúde, temos a escola, mas o água também já veio. Ficamos muito obrigados. Sim, hoje é um dia de alegria. Vamos ter água e esperamos que haja mais outras obras para a nossa comuna. A questão da água é bem-vinda à comuna. Temos 2 ligações. A rede de distribuição antiga, que atende 12 chafarizes, e a nova, que comporta 100 ligações domiciliares. Portanto, é um ganho para a nossa comuna. A governadora provincial de Cabinda, Susana Abreu, destacou a importância do fornecimento de água para as comunidades. Nós há bocadinho acabamos por entregar no âmbito do PIM um projeto que vai dar água a toda a extensão da comuna do Luali. Portanto, a comuna do Luali fica assim muito bem servida, desde a primeira aldeia do Andaconde até o Quiçoque. A comuna está muito bem servida com água e água da nascente, água potável, de um sistema gravítico que é de fácil manutenção e também com menos possibilidades de rupturas. A situação rodoviária também mereceu uma nova dinâmica naquela região, com a entrega de alguns meios de transporte por parte do governo da província. Vamos cuidá-lo como se fosse cuidamos os nossos filhos, nossas filhas. É a própria panela que nós preparamos a comida, cuidamos. É isso que vamos cuidar também o transporte. Aquilo vai me facilitar para ir buscar banana na lavra, para trazer aqui no município, para ter forma como vender. Nós estamos a falar aí em quase 12, 13 mil pessoas aqui nesta área e que precisam que a situação de transporte público seja resolvida. Portanto, sair do Miconge para a cidade, ainda assim, é uma longa caminhada, são mais de 200 quilómetros e este reforço acaba por trazer aqui com certeza alguma alegria às populações para verem esta situação de transporte público resolvida. Está de volta à atualidade. A UNITA anunciou hoje, durante uma conferência de imprensa aqui em Luanda, que vai dar início, a partir do dia 15 deste mês, a uma jornada de auscultação que visa ouvir a população sobre as preocupações do momento. O líder da bancada parlamentar do Partido do Galo Negro voltou a falar sobre a lei
da nova divisão político-administrativa do país. O presidente da bancada parlamentar da UNITA destacou a realização de jornadas nas comunidades que terão início em 15 de outubro, com o objetivo de ouvir a população angolana e entender suas preocupações frente à crise generalizada que o país enfrenta. Vamos realizar jornadas nas comunidades da província da Huila, uma amostra da população angolana. Vamos ouvir e escutar a voz do povo. Vamos sentir o pulsar dos mais velhos e dos mais jovens. Vamos dialogar com as associações, com os sindicatos, com os líderes comunitários, com os trabalhadores em geral. Vamos ouvir também os investidores, os desempregados e os empregadores, os estudantes e os professores. Vamos dialogar com as autoridades tradicionais e as autoridades do Estado. O líder parlamentar da UNITA criticou o governo angolano por aprovar a lei da divisão político-administrativa que visa aumentar o número de municípios de 164 para 326, atrasando a implementação das autarquias locais. Ao invés de implementar as autarquias locais nos 164 municípios do país, o regime aprovou a lei da divisão política-administrativa e aumentar o número de municípios para 326, com o propósito de retardar a realização material das autarquias locais. Não satisfeito com a divisão política administrativa, o regime aprovou leis para coartar as liberdades democráticas dos cidadãos em nome da segurança nacional. Além disso, o Liberty Chiaka abordou a necessidade de um diálogo amplo com a sociedade civil e as autoridades locais para identificar as prioridades e fiscalizar a execução de programas de investimento público. Precisamos de ouvir e dialogar com o povo para projetarmos as vias para a construção de um futuro estável, seguro e de confiança. Dialogar com as entidades representativas da sociedade civil, incluindo os sindicatos, as organizações não governamentais, as autoridades tradicionais e as autoridades eclesiásticas. A UNITA reafirma seu compromisso em dialogar com os cidadãos para entender suas aspirações e garantir que a soberania popular seja respeitada. Trabalho digno. Mais uma ação formativa teve início hoje aqui na capital do país e é dirigida a funcionários e entidades empregadoras, com o propósito de divulgar o que vem plasmado na Lei Geral de Trabalho e prevenir atos de violação de direitos. A falta de contrato de trabalho, carga horária excessiva, sem direito a folgas, ainda constituem preocupação para alguns funcionários. Defânio Manuel, trabalhador de um centro comercial, acredita que o trabalho digno só é possível com condições adequadas. Os dias de trabalho poderiam ser melhorados porque há lojas que os funcionários trabalham mais dias e há outras que cumprem, não é? Por exemplo, na minha, há o cumprimento, há colegas que têm folgas e há colegas que desfrutam muito bem da folga, mas diferente de outras lojas, há colegas que trabalham todos os dias da semana sem folgas e é uma questão que deve ser melhorada. O contrato, conforme foi frisado cá, não é? Lojas já devem assinar o mesmo contrato com os funcionários. Então, o prazo mínimo experimental, não é? São de 30 dias. Acho que após os 30 dias, cabe o empregador e o empregado celebrarem o contrato, coisa que não acontece em algumas das lojas cá. A Inspeção Geral do Trabalho, em parceria com o grupo African Sarais, realizam durante 2 dias seminários sobre a educação jurídico-laboral no âmbito da campanha Trabalho Digno. O diretor provincial do Instituto Nacional de Segurança Social, Blanche Chendovava, declarou que a violação do direito dos trabalhadores, como a não inscrição na Segurança Social, não ocorrem somente em empresas estrangeiras e tais atos são puníveis por lei. Na verdade, o incumprimento é transversal a várias instituições, né? E não só aquelas tuteladas por cidadãos de nacionalidade chinesa. Porém, para todas as empresas que não cumprem com as obrigações contributivas à segurança social, há as devidas penalizações. A título de exemplo, nós temos as multas que são aplicadas às empresas incumpridoras e todas aquelas que não acatarem as recomendações dadas pela segurança social poderão ter outras medidas gravosas e muitas dessas podem culminar com a própria cobrança coercitiva
massiva que gera, inclusive, a penhora de bens das instituições que têm esses trabalhadores. Isabel Bala, também funcionária da instituição, acredita que o conhecimento sobre a legislação laboral vigente iria diminuir o incumprimento das leis. Eu acho que devem melhorar mesmo, se ao saírem daqui, principalmente os empregadores, seguirem mesmo em regra, porque a população, às vezes, os trabalhadores têm sofrido muito, como é que eu vou dizer, muitas faltas. Muitos de nós só trabalhamos, na realidade não conhecemos as leis de trabalhamos, então por necessidade aceitamos tudo. O inspetor-geral Manuel Bolle afirma que várias infrações têm sido cometidas por falta de entendimento de ambas as partes. Por cima da mesa, nós podemos chegar a um momento de entendimento em que, quer de um lado, quer do outro, tem sim um déficit no que diz respeito à melhor compreensão da legislação laboral. Daí, nós, nesse quadro de atividades que temos estado a realizar, estarmos aqui hoje na cidade, em Cacoaco, nesse estabelecimento comercial Nova Era, para emprestar este conhecimento e, na verdade, vai ser um momento de partilha, não é, de informações para que nós estejamos todos por dentro daquelas que são as linhas orientadoras para que o empregador possa realizar as suas atividades empresariais da melhor maneira possível. O PCA do grupo, Jacques Wang, reconhece o incumprimento das leis e acredita que isto se deve por falta de conhecimento da lei geral vigente no país. Algumas pessoas realmente eles não respeitam, não cumprem a lei trabalhista, mas muitas pessoas eles não têm conhecimento e eles precisam compreender a lei trabalhista. É importante nós fazermos mais eventos. Fora de portas, 18 pessoas morreram em consequência de um duplo ataque no leste da República Democrática do Congo. O número ainda é provisório. O ataque é atribuído às forças democráticas aliadas, grupo com ligações ao Estado Islâmico. Confira no Compacto Internacional. Segundo as autoridades, as agressões aconteceram na província do Kivu do Norte, quando os habitantes da região de Lubero acompanhavam um funeral. Além de matar os habitantes da zona, os rebeldes terão saqueado casas. Moradores garantiram que o exército perseguiu os rebeldes que perpetraram o ataque. As autoridades locais asseguraram que as Forças Armadas da República Democrática do Congo e do Uganda continuam a perseguição aos atacantes e garantiram que só depois de limparem todas as posições erguidas pelas Forças Democráticas aliadas terão acesso aos dados definitivos sobre o número de mortos. 4.500.000 euros é quanto as Nações Unidas anunciaram que estão disponíveis para acudir às vítimas das inundações que atingiram a Nigéria nos últimos tempos. O valor foi desbloqueado pelo Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações Unidas, com vista a fazer face às consequências das inundações e satisfazer as necessidades críticas em 3 dos estados mais afetados. De acordo com os serviços de emergência nigerianos, a atual estação chuvosa no país já provocou mais de 300 mortos e obrigou 1.200.000 pessoas a abandonarem as suas casas. O exército israelita afirmou que detectou 120 foguetes e 2 drones lançados a partir do Líbano contra Israel. Os israelitas asseguraram que interceptaram 2 foguetes e destruíram os demais. No entanto, não se sabe se houve vítimas humanas. Por outro lado, o exército libanês respondeu a um ataque israelita pela primeira vez desde o início dos bombardeios de Israel contra o Líbano. Segundo as Forças Armadas do Líbano, um dos seus soldados morreu. Depois de ter sido declarado persona não grata por Israel, eis que António Guterres, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, surge como um dos favoritos para vencer o Nobel da Paz de 2024. Segundo a Reuters, além de Guterres, que se vencesse, seria o primeiro português a receber o Nobel da Paz, outros favoritos são a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, pelo trabalho que desempenha a favor dos civis palestinianos que sofrem com a guerra em Gaza, e o Tribunal Internacional de Justiça, pela possível necessidade de se reforçar a ordem mundial internacional, construída após a Segunda Guerra Mundial. A agência de notícias refere ainda que casas de apostas apontam Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, e Alexei Navalny, opositor do regime russo, que morreu numa prisão este ano, como possíveis candidatos a vencer o prémio. Se fosse atribuído a Navalny, seria a título póstumo, algo que nunca aconteceu. O anúncio do vencedor está previsto para o dia 11 deste mês. Entretanto, especialistas também falam na possibilidade de o prémio não ser atribuído, tal como em 2005, já que o mundo vive várias guerras.
Gira bola. Projeção da próxima jornada. Estratégias em destaque. A rubrica Vilas e Cidades acontece hoje com o retrato da comuna da Quissama. Trazemos o resumo do dia a dia na aldeia e a dinâmica da vida social, desafios e a expectativa de quem contribui para o crescimento da zona. A reportagem tem a assinatura do Simão João. Quissama, um município com uma extensão territorial de 13.556 km² e uma população estimada em mais de 34 mil habitantes. A região é constituída maioritariamente por angolanos do grupo étnico Bantu. A língua predominante é o quimbundo. O município é rico em cultura, possui uma dança única denominada sambalage, exibida principalmente em época de carnaval. O cacuço é uma das referências obrigatórias da Quissama e indispensável no cardápio das famílias. As pessoas praticamente têm o costume de dançarem, comerem um fungo com carne, um fungo com cacuço, vários tipos de alimentos, por exemplo. As danças são várias. Tem a catutula, tem o sambalage, tem a puita, tem o buetete. E tenho também o rungo. Essas são as danças que praticamente usam aqui na região da Quissama. Nos últimos anos, segundo o Soba Grande da Quissama, as atenções das autoridades tradicionais têm sido voltadas para uma maior preservação e valorização da cultura deixada pelos antepassados. Principalmente nós, as autoridades tradicionais, o nosso objetivo é lutarmos para a preservação da cultura dos nossos ancestrais, os hábitos e costumes também do próprio poder tradicional, para ser revivido de formas a haver mais dignidade e mais respeito na região. Portanto, esta é a luta que temos vindo a fazer no decurso desses anos. Aos poucos, o município vai ganhando uma nova imagem para o agrado dos seus habitantes que esperam agora pela implementação de instituições de nível superior. Antes, esse município foi um município muito feio. Daqui a Cabala foi terra batida, mas depois asfaltaram a estrada da Cabala a Mushima. Começou a entrar o desenvolvimento normalmente e até hoje estamos a ver que as coisas estão a crescer. Visto com já melhorias, né, em termos de desenvolvimento, então pedimos para entidades mais competentes para velarem também implementem pelo menos um núcleo do ensino superior, porque muitos somos aqui que paramos apenas com o ensino médio e às vezes há concursos que exigem ensino superior. A partir deste ponto é possível perceber a requalificação que está a ser feita na Vila da Mushima. Localizada no município da Quissama, o mais extenso da província de Luanda, aqui alguns desafios ainda estão por ser ultrapassados, como por exemplo o fornecimento de energia elétrica pela rede pública. Por esta altura, o abastecimento de energia elétrica é feito de forma mecânica por 2 grupos de geradores de 1.250 kVA. O que mais nos dificulta é a falta de energia da rede. Esse é um dos grandes motivos que está atrasando um pouquinho o desenvolvimento aqui no nosso município. Nós, neste momento, município da Quissama, comuna da Mushima e Cabo Ledo são os 2 setores que neste momento são fornecidos energias mecânicas. Nós estamos a falar geradores, grupos de geradores. Para a comuna da Mushima, nós temos 2 grupos de geradores de 1.250 kVA que atende a comuna da Mushima.
Cabo Ledo também nós temos 2 grupos de geradores que atendem também a comuna de Cabo Ledo. A população da Kisama tem na agricultura e na pesca a sua principal fonte de subsistência. A pesca é feita à margem do rio Kwanza, que é para as autoridades sanitárias também uma fonte de doenças. Com isso há doenças particulares mesmo que advêm dos rios, não é? Como no caso da cistossomíase, e uma doença que aqui nesse município vamos encontrar em grande quantidade. Nós temos uma rede sanitária constituída por 23 unidades. Nós queremos que equipem mais o hospital municipal com bloco de raio-x, hemoterapia e ciclar também aquelas pequenas cirurgias. Em termos de atração turística, o município localizado em Luanda tem como principais referências o Parque Nacional da Kisama e o Santuário da Mushima. Já de volta para a parte final, o dia foi marcado por novas homenagens ao malogrado jornalista Ismael Mateus, que perdeu a vida nesta terça-feira vítima de acidente de aviação. Uma delegação do MPLA encabeçada pela vice-presidente do partido, Luísa Damião, esteve hoje na casa do óbito. A vice-presidente do MPLA esteve acompanhada de membros do secretariado do Biró Político do partido. O Simão João junta-se a nós com mais detalhes a partir da casa do óbito, como já fizemos referência. Simão, boa noite. Exatamente, muito boa noite. Dizer que continua o adeus a Ismael Mateus aqui em sua residência no distrito urbano da Camama. Neste dia de quinta-feira foi possível, portanto, acompanharmos a presença da vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que se fez acompanhar de diversos membros do Biró Político do partido. Cá também marcou presença o antigo vice-presidente da República, Burnito de Souza, que também prestou a devida homenagem aos familiares de Ismael Mateus, portanto, e também ainda estão várias reações que chegam de todos os pontos a nível do país, reconhecendo este ícone do jornalismo angolano. A vice-presidente do MPLA disse mesmo à imprensa que Ismael Mateus foi um homem de múltiplas facetas e que contribuiu de facto com o seu saber, com as suas visões, com as suas opiniões e também para o crescimento e desenvolvimento do jornalismo, e considera mesmo que Ismael Mateus deixa um legado que deve ser reconhecido sobretudo pela classe jornalística desta nova geração. Perdemos, de facto, um profissional de excelência, um professor que sabia partilhar conhecimentos, um comentarista muito criterioso. Para mim, Ismael Mateus era um homem de múltiplos ofícios, mas era um amante do jornalismo. E nesta sua forma de amar o jornalismo, ele abraçou também a docência para transmitir às novas gerações aquilo que ele sabia. Portanto, era um homem com invulgares qualidades humanas, um profissional, um amante da liberdade de imprensa que defendia de forma muito profunda. Era um analista que sabia também não só criticar, mas apresentar soluções, apresentava os caminhos. Vamos recordar o Ismael Mateus como um profissional brilhante que cumpriu a sua profissão com sentido do dever
com elevado profissionalismo, com muita ética e muita deontologia profissional, e deixa um grande legado para as novas gerações, e pensamos que os jovens jornalistas devem inspirar-se em Ismael Mateus para continuarem a cumprir com zelo e com muita dedicação esta profissão que ela amava. Aqui então as palavras de Luísa Damião, a vice-presidente do MPLA, a saída daqui da casa de Ismael Mateus, onde decorre, portanto, o elogio fúnebre e também algumas homenagens que vão sendo prestadas por diversas personalidades a nível do país. Recordamos que se fez presente neste lugar o antigo vice-presidente da República, Bonito de Sousa. Simeão Mundula, nós com certeza vamos continuar a acompanhar este momento triste que abala de forma profunda a sociedade e, claro está, a classe jornalística. Boa noite. Boa noite, Simão João. É isto mesmo. Entre a classe jornalística prevalece o sentimento de perda e defende-se que se preserve o legado de entrega e dedicação, a profissão que Ismael Mateus sempre procurou passar, principalmente para a nova geração. Desde que aconteceu o infausto, as lembranças vêm nos mais variados ângulos e prismas e é muito difícil. Na verdade, a ficha não cai. Ainda não. Incrédula está na Moçambique e se recusa a acreditar que para o seu eterno mestre o ciclo na Terra se fechou há 3 dias numa das principais avenidas de Luanda, a 21 de janeiro, no Rocha Pinto. Do Mano Mafo, alcunha dada devido à sua imponente estatura física. Fica a saudade das longas horas de conversa, do café, de projetos incertos. E de uma criança escondida no corpo de adulto. E no dia que nós saímos, falámos do Congresso de Jornalistas, que ele estava muito empenhado e queria muito, então discutíamos muito questões da profissão. De repente começamos a falar do café, porque eu gosto muito de café, e ele dizia, mas essa coisa de café, você não... E uma conversa altamente atabalhoada. Quando saíamos da rádio, eu dizia, Mano Mafo, não é por nada, mas não dá só para acelerar um bocadinho. E ele disse-me, eu sou idoso, eu só ando mesmo nessa velocidade. Eu dizia, mas tu não podes te portar assim, porque ninguém imagina que tu és esse traquinas. Foi nas Macas a quarta-feira, na União dos Escritores Angolanos, na década de 90, ainda estudante do Instituto Médio de Economia de Luanda, que Nazaré Luiz conheceu o professor Ismael Mateus. Uma relação solidificada anos mais tarde, quando a jornalista entra para a Rádio Nacional de Angola. Sempre muito extrovertido, Ismael era também uma mola motivadora de sonhos na classe jornalística. Eu gostava muito mais de bandoletas, era a Dona Borboleta. O tio Alves chamava Dona Borboleta. Já o Ismael sempre cruzasse comigo, era, menina da colmeia, porque para ele aquilo não era um problema, eram abelhas. Então, menina da colmeia, e às vezes esquecia que o meu nome é Nazaré. E ele até lançou-me um desafio. Ele disse assim, o meu desejo é que a partir do próximo ano começas a assinar crônicas no Jornal de Angola, porque eu gosto da tua pena. Não gosto dessas coisas nem para mim. Não, vais fazer sim. Eu estou aqui para te ajudar, para fazer a revisão de textos. Infelizmente, chegou a morte traiçoeira que não avisa ninguém. Foi nos vários ciclos formativos que António Capapa privou com o cidadão Ismael. A formação da classe era a sua grande preocupação. Na área de jornalismo, sentia que o Ismael sempre manifestou preocupação para que pudéssemos ter um jornalismo mais isento, um jornalismo mais credível, e isso mesmo nós podíamos notar na forma, digamos, na liberdade com que ele criava os seus textos, os seus artigos, em que se denotava que o Ismael tinha uma grande preocupação relativamente a alguns fenómenos. Ismael Mateus, Mano Mafo, professor, mafumeira, mestre para uns e para a sociedade. Cidadão Ismael. Até sempre. Esta sexta-feira,
O Visão de Ismael Mateus traz uma edição especial, um espaço de reflexão e homenagem a um homem que dedicou a sua vida a esclarecer, informar e abrir o diálogo sobre temas importantes do nosso tempo. Reconhecido por trazer clareza aos temas mais importantes da sociedade, Ismael Mateus marcou a história da rádio e da televisão em Angola, com o seu compromisso de proporcionar uma visão mais aprofundada dos acontecimentos da atualidade. Às 21 horas, celebramos a sua trajetória, a sua visão e a sua incansável missão de trazer a verdade à tona. Visão de Ismael Mateus, uma homenagem a quem nos ensinou a ver além do óbvio. Não perca! E termina aqui o Girassol Jornal hoje. Obrigado pela companhia. Boa noite, até amanhã.